minhas águas, né? Amém. Eu fico feliz com isso de encontrar um povo que louva a Deus com o coração mesmo e se organiza para isso. Amém? Abra sua palavra aí. Estou acompanhando esse dispositivo eletrônico aqui só para facilitar, porque eu também uso para estudo, mas não é diferente do que você tem, tá? Não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus que está aqui também. Amém? Abra sua Bíblia aí, livro de 2 Reis, por favor, no capítulo 5. Amém? O irmão estava falando sobre. Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. Então estava falando sobre trevas, né? Aqui, né? Se o sol se for e a noite chegar, né? A Bíblia diz que aqueles que habitavam, né, a sombra da morte, né, a escuridão, caiu uma grande luz, né? Essa luz é Jesus para iluminar o nosso coração. Jesus, quando iniciou seu ministério, ele esteve perto de um grupo de cidades gentílicas, 10 cidades chamadas Decápolis. Ali era um grupo de pessoas, de gente que, sabe, não prestavam, né, vamos dizer assim, na grosso modo, mas cheio de gente ruim, salteadores, prostitutas, ladrões, né? E no meio do local estava a sombra da morte ali. Aí uma luz que é Jesus. Jesus foi para lá para falar do amor daquelas pessoas. Né? Jesus é assim, por mais que nós estejamos envoltos em problemas, nas nossas personalidades, nas nossas dificuldades, isso manifesta para trazer a luz aqui nesta igreja. Esse texto aqui que Deus ministrou no nosso coração, todos conhecem. Está falando sobre a história de Naamã aí? É isso? Pois é, eu queria falar, todo mundo já deve ter ouvido mais ou menos falar sobre essa história do homem leproso que foi curado, mas eu queria me focar um pouquinho diferente. Eu não queria falar só sobre Naamã, eu queria falar especialmente sobre a menina, né, que foi usada por Deus, e também um pouco sobre Naamã. Amém? Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz o seguinte: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá, ou seja, quem dera, né? Quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim, assim, falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviaria uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou o rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Amém? Somente até aí. Curve a sua fonte, vamos orar rapidamente. Deus amado e querido, devido à tua palavra, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, meu Pai, que vem se derramando sobre nós a cada dia. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor preparou esse momento especial para as nossas vidas, porque o Senhor deseja tratar com o nosso coração. Portanto, que nesta noite a tua palavra vá de encontro às nossas necessidades, às nossas lutas e às nossas dificuldades, Deus. E ela cumpra o propósito para o qual tem sido enviada, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite, que todo pensamento que se levanta contrário à tua palavra, Deus, seja manietado, seja cativo, levado à tua presença, onde ele seja transformado poderosamente, meu Pai, pela tua graça e pelas tuas misericórdias, meu Pai. Que o nosso espírito, o nosso coração, nossos canais receptivos, meu Pai, sejam abertos nesta noite para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido, pode assentar, fique à vontade, amém. Em nome de Jesus. Nesse tempo presente aqui, a palavra de Deus fala que havia ocorrido uma certa guerra, né, entre os sírios e Israel. Eu acredito que foi o mesmo período. Nesse período aqui, o Império de Israel, as tribos já estavam divididas. E por esse levante, por essa guerra, o Império Sírio levou algumas pessoas cativas do
do povo de Israel. Mais tarde, o outro rei, ele anistiou os judeus e permitiu que eles retornassem para a sua terra, o povo retornasse para lá. Mas, inicialmente, muitas pessoas foram levadas cativas. E era comum naquele tempo, sempre que havia guerra entre os exércitos, levar escravos. Hoje também acontece, só que os escravos ganharam outro nome, né? Prisioneiros, né? Mas naquele tempo havia esse tipo de escravidão. Isso era uma estratégia para enfraquecer o povo, o exército inimigo, desmotivava as pessoas também, abalava também numericamente. Se a nação que havia perdido quisesse levantar, tinha que levantar outro exército, né? Ou arrendar, alugar soldados, pessoas em outros locais. Pois bem, foi essa menina, lá do povo de Israel, foi levada cativa, e a palavra de Deus diz que ela ficou sendo serva de Naamã. Eu queria falar um pouco sobre essa história dessa menina que foi para lá e falar sobre a expectativa dela, sobre as coisas que aconteceram, porque às vezes nós estamos numa situação onde nós também somos cativos. E isso, querido, quando a gente fala assim, pode parecer estranho, mas às vezes isso pode acontecer com certas pessoas diariamente. Essa menina foi para lá e você veja que no verso 1, a Bíblia diz que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem poderoso. O chefe do exército, normalmente, ele era no mínimo duas coisas. Ele era muito poderoso e normalmente também era rico. Agora, certamente, ele também era um homem valente. Porque todo chefe de exército, todo general, todo aquele que comanda homens, ele tem que ser valente para poder alcançar a sua posição. Agora veja que esse homem, com toda a sua valentia, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, a Bíblia diz, chega a afirmar no verso 1 que ele era valente, porém era leproso. Valente, porém leproso. E a lepra era uma enfermidade que atacava as pessoas e naquela época matava. É o câncer de pele hoje, a hanseníase. E naquela época era uma doença, como hoje também é, mas era uma doença degenerativa que ia matando a pessoa aos poucos. A pessoa que era leprosa, ela não podia viver no meio da comunidade, no meio das pessoas normalmente. Ela às vezes se vestia com panos para poder cobrir as suas feridas, até porque aquele sol que era muito forte naquela região fazia com que a doença avançasse e progredisse muito mais. Essa pessoa vivia afastada da comunidade, andava, era comum naquela época andar com uma espécie de algumas madeiras, com um artifício de pavimento chamado de matraca, para que onde ela chegasse, as pessoas soubessem que o leproso estava chegando, e as pessoas tinham tempo de correr e se refugiar. Provavelmente a lepra de Naamã, eu não sei, ela não fosse muito avançada, talvez ele conseguisse esconder, eu não sei, ou ele gozasse de muito benefício diante do rei, que era permanecer chefe do exército. De toda forma, a Bíblia diz que mesmo sendo valente, era leproso. Eu quero dizer que às vezes nós podemos estar visualmente muito bem. E essa palavra é uma palavra de confronto para as nossas vidas. Nós não precisamos enganar nem mentir ninguém. Nós podemos falar abertamente com os olhos nos olhos. Eu queria que nesta noite você olhasse para dentro de si. Cada um, que você olhasse para dentro de você e começasse a sondar o seu interior. Porque diz que a pior coisa que existe é um cego que não quer enxergar. É quem está caminhando de dentro do eu, está vivendo dentro do eu, está afastado da presença de Deus, mas não quer enxergar a realidade. E às vezes nós estamos leprosos, que podemos estar dentro da casa de Deus, mas com uma lepra que corrói a alma, que destrói o coração e afasta o homem de Deus. E Naamã era esse homem cheio de pompa, cheio de valentia, com dinheiro, com poder, com autoridade, com prestígio. Foi lá e venceu o exército de Israel, mas estava leproso. E havia algo que mexia ainda mais com Naamã, porque a lepra para algumas pessoas é uma enfermidade que era considerada um desvio de conduta, uma maldição dos deuses, ou uma maldição de Deus. Qual será o fardo que esse homem psicologicamente carregava? Eu pergunto nesta noite, qual o fardo que psicologicamente você leva? Porque às vezes nós podemos estar aqui fardados, com um uniforme bacana, numa empresa legal, ganhando um bom salário, numa boa posição, mas estamos leprosos por dentro. Estamos carregando um fardo. Estamos carregando um problema que aqui em cima, às vezes, nós pretensamente somos felizes. Pretensamente eu e você somos felizes. Mas quando descemos, quando estamos em terra, quando vamos para a nossa família, a alegria acaba, queridos. E a tristeza tem isso. O verso 2, ele diz o seguinte. Ele vai dizer para nós aqui, olha, os filhos de uma das suas investidas haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã.
Eis aí, queridos, uma pessoa que tinha tudo para ser infeliz. Eis aí uma pessoa que tinha tudo para ser uma frustrada. Eis aí uma pessoa que estava numa condição negativa e que tinha tudo para reclamar da vida e ser revanchista. Essa menina, você já imaginou? Ela tinha, eu imagino, posso arrazoar que ela tinha provavelmente lá pelos seus entre 12 e 14 anos de idade, talvez 13, tinha passado lá pelo seu bar, conhecia a Torá, conhecia a lei, as instruções, o ensinamento de Moisés. Daí ela talvez tenha uma fé assim tão grande, né? Conhecia as escrituras. E você imagina essa menina conhecendo o Deus de Israel, ouvindo falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus que livra, do Deus que liberta, do Deus que salva, do Deus que faz milagres, ouvindo falar de tantas coisas maravilhosas, e ver que os sírios vêm contra o seu povo. Agora o exército dos sírios está contra Israel, e agora ela está cheia de esperança no coração, mas de repente ela vê o exército de Israel está perdendo a guerra, e os sírios levam aquela menina cativa, arrebatam ela da tua família, e ela que antes era livre passa a ser escrava. Agora você imagine a condição que aquela menina, como ela se imaginava, poxa, acabou tudo, será que era isso? Eu sou escravo, está tudo acabado, tudo destruído, eu vou morrer aqui, vou acabar com a minha vida, eu vou ser servo o resto da vida. Mas eu quero dizer para você, querido, que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que é pregado nesta noite, é o Deus que ele tem a propriedade de transformar grandes tragédias em grandes bênçãos, de transformar tudo que está desfeito, tudo que está destruído em grandes milagres. Um Deus que tem a propriedade de transformar tudo aquilo que é inútil, tudo que está estragado, que está destruído, num grande testemunho de louvor ao seu grande nome, ao seu poderoso nome. Um Deus que ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. E talvez, querido, quem sabe, nesta noite você possa estar assim, endividado, arruinado, humilhado, envergonhado, triste, traído, ferido. Mas eu quero dizer para você que Deus hoje, nesta noite, Ele pode transformar a tragédia em felicidade. Ele pode transformar a tristeza em alegria. Ele pode tirar a humilhação, a vergonha de sobre a sua vida e te dar dupla honra, para a glória e para o nome dEle. Eu saí, estava trabalhando numa empresa há uns anos atrás, e saí e fui trabalhar no gasoduto. Eu trabalhei um tempo lá, trabalhei na obra do Gasoduto 2, Magé Cajus. E queridos, eu não estava acostumado com aquilo, né? A gente está trabalhando, eu trabalho com inspeção, a gente acostuma a trabalhar, né? Vai na área, faz o serviço, é claro, e trabalha muito mais até no escritório. E, rapaz, aquele negócio, eu falei, rapaz, olha, não tinha escritório, era o dia inteiro, sobe morro, desce morro. E como é que eu vou dizer? A maneira, a tratativa das pessoas é diferente, o negócio, sabe, grosseiro mesmo, complicado. E eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei lá, a gente, 5 horas da manhã eu estava de pé, 6 horas da manhã eu já estava no KM, já na fase trabalhando. 6 horas da manhã eu estava na fase já trabalhando. Aqui a gente reclama às vezes no horário. 6 horas da manhã, rapaz, olha, tudo branco, né? Magé chove muito, quem conhece lá, chove muito, né? E aí o gasoduto ele vai lá, procura mais o interior, né? Foge das cidades, a faixa de dutos vai para o interior. E a gente entrava no meio daquela selva lá, rapaz, olha, e 6 horas da manhã eu estava lá e tudo branco, aquela neblinazinha caindo, frio. Rapaz, eu olhei e vi aquele monte de morro. Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, rapaz, isso aqui não é para mim não, rapaz. Mas aí eu trouxe assim no meu coração, bem, glória a Deus, pelo menos eu estou colocando comida na mesa da minha família, né? Eu estou empregado. E se eu estou aqui, se a minha vida pertence a Deus, se eu estou nas mãos de Deus, é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Nós servimos a um Deus não de coincidência, mas de providência. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito aqui, agora me envia, me mostra o propósito que o Senhor tem logo. E amém, queridos, eu fiquei ali e comecei, no devido tempo, fui conhecendo as pessoas e comecei a pregar a palavra de Deus. Nossa, essa hora é uma bênção. E comecei a pregar a palavra de Deus, vou tentar abreviar. E comecei a pregar a palavra de Deus, falar para as pessoas ali, falava para muitas pessoas desviadas, muitos.
meu Deus, quase todos se não for. E eu encontrei um camarada ali que era ex-diácono de uma igreja. O apelido dele era Grande. Não precisa nem dizer que ele era grande, né? E tinha família, era da Bahia, se eu não me engano, havia se desviado por causa de uma mulher. Que é um mal que acomete muitas pessoas aí. Tinha uma esposa maravilhosa, ele falava, a esposa dele na igreja, filha, família fiel, bonita, abençoada, 2 filhas. E o camarada abandonou porque eles ficam viajando, vão de cidade em cidade, né? Para quem conhece mais ou menos ambientado, o cara tá ali, acabou a obra, às vezes ele nem vai em casa. Porque lá, nesse contrato, lá em alguns, é comum ser assim, a obra é 4 por 4, acho, alguma coisa assim. É 4 meses de trabalho por 4 dias de folga. Entende? Você tem 4 dias de folga oficialmente. Extraoficialmente é outros 500, mas o cara trabalhava 4 meses, ou 3 por 4, 3 meses, e tinha direito a folgar 4 dias. Se ele morasse perto de casa, era em casa. Como às vezes o cara era 2 dias de viagem, o cara não ia. Então saia da obra e ele pulando de cidade em cidade. Nessa história, isso facilitava às vezes o pecado, porque ele se envolvia com uma mulher ali, às vezes ele até fazia um filho ali, daqui a pouco acabou a obra, ficava ali 5 meses, 8 meses, 1 ano, ia embora para outra cidade, para outro estado, estava ali, dali mesmo ele pulava para São Paulo, ou daqui para a Amazônia, e ficava lá mais alguns meses e ninguém sabia do camarada. E eu comecei a pregar, a falar de Deus para ele, ele falou, não, eu vou voltar, e ficou aquele negócio. Eu falei, rapaz, olha só, contei uma história para ele, um testemunho disse para ele, olha, a Bíblia diz, se hoje ouvis a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Você não sabe o que vai acontecer amanhã com você, nós não sabemos. O dia do Senhor, para mim, o julgamento do Senhor para mim pode ser hoje, porque eu estou aqui, mas eu posso tropeçar, bater com a cabeça no paralelepípedo, acontecer alguma coisa, e o julgamento de Deus para a minha vida pode chegar rapidamente, num flash. A Bíblia diz que na sepultura não há obras, então se eu tenho que mudar, se eu tenho que pedir perdão, se eu tenho que dizer o que eu amo, se eu tenho que me reconciliar com alguém, o momento é aqui, agora. Porque se eu morrer amanhã, acabaram as suas obras. A Bíblia diz que acabou o planejamento do homem, acabaram os seus planos. Eu falei, aproveite o tempo, aproveite hoje, porque se eu estou falando para você, não é à toa, não é em vão. Deus tem propósito nisso. E ele falou, não, agradeceu, passou-se mais ou menos uma semana, queridos. E aquele rapaz se envolveu numa confusão, numa briga, mas tão feia com o camarada, que eles se atracaram lá, um caiu para um lado, outro caiu para o outro, ele pegou uma pedra para jogar no cara, o cara foi com um facão em cima dele, e diz que foi por isso aqui que ele não morreu, por pouco, que ia dar questão de morte mesmo. E ali, naquele momento, queridos, ele se lembrou do Senhor. Ele começou a pensar que ele estava longe da esposa, estava longe da família, estava longe das suas filhas, mas sobretudo estava longe do Senhor. Ele parou e pensou, meu Deus, se eu morro aqui agora, o que acontece comigo? E passou-se uma semana depois, ele, depois dessa confusão que teve ali no Caim que eu trabalhava, ele se transferiu para uma outra fase, foi trabalhar com outro encarregado, que era longe esse local, para poder não encontrar mais com o camarada, evitar esse tipo de atrito. Mas ele saiu de onde ele estava muito longe e foi me procurar. E me procurou e falou, rapaz, irmão, a paz do Senhor. E veio me dar um abraço, quero te agradecer. Voltei para o Senhor. Aleluia. Estou firme com Deus. Estou firme com o Senhor, eu quero deixar nunca mais. Estou deixando agora tudo aqui e vou voltar para minha família. Vou voltar para minha casa, vou pedir perdão. Vou voltar para minhas filhas, para minha esposa. Queridos, Deus quer fazer uma obra na sua vida, na sua família, na sua casa. Algo que era uma tragédia anunciada. E eu ali sofrendo. E perguntando para Deus que era o propósito. Quando esse rapaz retornou para o Senhor, acho que passou-se uma semana, 15 dias no máximo, Deus me tirou daquele local. Deus tem propósito em todas as coisas, queridos. E Ele tem a propriedade de transformar grandes tragédias em grandes bênçãos. E aquela jovem estava ali, entristecida, talvez por dentro, mas o coração dela era cheio da presença do Senhor, o coração dela era regozijante das obras do Senhor. Aquele que tem Deus no coração, ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da graça de Deus, ele tem alegria no seu coração, e onde quer que ele vá, ele vai frutificar, ele vai falar da palavra do Senhor, ele vai ter um testemunho nos seus lábios, ele vai contar um milagre, ele vai contar uma história, ele vai ter um testemunho, ele vai ter uma oração de fé, ele vai ter algo para falar de Deus. E aquela mocinha, ela não
verificar queda. E ela tinha tudo, amado, para ser frustrada. Mas o coração dela era um coração tão regozijante, tão perdoador, tão amável, que ela poderia dizer: olha, esse camarada está com lepra, que se dane, tem mesmo é que morrer, é inimigo do povo de Israel. Ah, mas eu não sabia, ela me trouxe para cá, é tudo isso, ela trouxe maldição para a vida dele. É ou não é? Tem pessoas que às vezes nós olhamos assim, né? Não está lá, mas merece também, merece, é isso mesmo. Está lá, o que fez com a mulher? Mas isso, Deus está pesando na mão, queridos. Nosso Deus é um Deus de amor. Eu posso te dizer que talvez, dificilmente, não vou afirmar categoricamente, mas dificilmente Deus pese a mão sobre alguém. Deus é um Deus de amor, Ele não pode ser tentado pelo pecado. A Bíblia diz isso, queridos. Na maioria das vezes nós sofremos consequência dos nossos erros, consequência dos nossos pecados. Teu filho está lá, e ele está lá comendo a comidinha dele, e você fala assim: olha, não mexe nesse jarro aí, porque vai cair. E ele está lá comendo, mas ele vai com a mãozinha toda hora no jarro e mexe. Você não mexe, meu filho. E ele vai lá, daqui a pouco o jarro cai no chão, quebra. Você vai pegar essa sandália lá muito esquentada, vai lá e pô na mão do menino. Eu pergunto: foi o diabo que pesou a mão sobre ele? Não foi não, né? É consequência do erro dele, que você puniu a criança para ela aprender, né? E muitas vezes nós nos colocamos à mercê do diabo mesmo, dos erros, das consequências daquilo que nós fazemos. Mas aquela menina com o coração perdoador, ela disse: olha, quem dera, ela procurou a Senhora e disse assim: olha, quem dera o meu Senhor, ele estivesse lá em Samaria, que era a capital do reino, ela conheceria um grande profeta, um grande homem de Deus, e saberia que há Deus em Israel, ele seria curado. Ela chegou e falou. E às vezes as pessoas estão próximas de nós temos oportunidade de abençoar, temos oportunidade de ser boca de Deus, mas nós nos calamos. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar o seu potencial, Deus quer, sobretudo, colocar um testemunho na sua vida para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Quando você tem um testemunho, quando você recebe algo de Deus, aquilo que Deus te dá não é para você. A Bíblia diz: olha, de graça recebeste, de graça darás. Se você recebeu de graça de Deus, sem merecimento, não é meu. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que abençoar o próximo. E quanto mais eu testemunho, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu abençoo, mais Deus me enche, mais Deus me abençoa, mais Deus me dá graça. Eu creio que Deus do alto dos céus, Ele diz: olha, esse meu servo, ele é fiel, esse meu servo, ele é cheio da minha presença, esse meu servo, ele não para de glorificar. Eu vou abençoar mais, eu vou colocar mais poder, mais graça na vida dele, eu vou abençoar, eu vou curar, eu vou mover, porque eu sei que ele está glorificando o meu nome. Ele entendeu o propósito, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Que você entenda nesta noite, em nome de Jesus, que Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Ele ainda cura, Ele ainda salva, batiza com o Espírito Santo, Ele ainda faz milagre, Ele cura, e se for necessário, Ele ressuscita o morto. E aquele homem, querido, ele colocou a expectativa dele, ele estava com tudo errado, mas ele colocou, sabe, a expectativa dele, ele creu. E quando você tem o Espírito de Deus, quando você é usado por Deus, quando Deus faz uma obra na sua vida, é impossível que as pessoas não percebam, é impossível que elas não vejam o que Deus está fazendo através da sua vida. E aquele homem creu, ele acreditou nela, conversou, diz a Bíblia, nos informa aqui, que ele foi lá e conversou com o rei. E o rei disse: então vai, homem, anda, vai até lá, vai àquele local. Diz lá que ele levou 300 ciclos de prata, e levou ouro também, daria mais ou menos aí por volta de 350 quilos, 360 quilos de prata, e mais ou menos uns 700 a 800 quilos de ouro, levou vestes, levou muita coisa. E chegando lá, ele teve uma surpresa, né? Porque mandaram uma carta para lá, para que o rei de Israel curasse. O rei de Israel quase caiu para trás, né, quando recebeu essa carta, né? Ele falou: olha, sou eu algum Deus para que possa curar alguém? Sou eu algum Deus para que possa curar esse homem? Eles estão procurando, sabe, uma ocasião contra mim, para travar a guerra novamente. E eu acredito que não ficou meio decepcionado, né? Porque chegou lá, levou a carta, o rei falou que não podia curar.
Mas também para quem que ele foi procurar? Em vez de procurar o profeta, ele foi procurar o rei, né? E às vezes, queridos, nós estamos procurando a solução, sabe, correta, mas no lugar errado. Então, cuidado com isso. Talvez você esteja até com a expectativa certa. Às vezes você está até com a expectativa correta, mas está colocando a expectativa na pessoa errada. Tem pessoas que procuram cura na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, maçonaria, feitiçaria, no espiritismo, que na verdade não é uma cura disfarçada, né? É algo enganoso, mas não procuram a Deus. Procuram cura em tantos lugares, procuram, sabe, especialistas. Não está errado não, vai procurar um especialista da área. Mas primeiro de tudo, coloque nas mãos do Senhor. Amém. Deus pode curar através do médico, é claro que sim. Deu ciência, deu sabedoria para isso. Mas primeiro nós temos que confiar nele. Talvez nós possamos até abreviar o caminho, ao invés de ir no médico. De repente, quem sabe, no caminho para o médico foi curado pelo Senhor. Não é? Eu vou contar uma experiência para nós encerrarmos. Infelizmente não dá para falar tudo, né? Embora eu tenha pego poucos versículos, mas eu quero encerrar uma coisa maravilhosa, com mais um testemunho. Amém? Porque eu creio que o testemunho ele fala, traz a realidade para nós e consegue exemplificar bem aquilo que Deus faz e quer fazer nas nossas vidas. Minha esposa fez uma cirurgia, não sei se é angioplastia, cirurgia vascular, cirurgia de varizes, né? Tirou a safena. E há um tempo atrás. E ela já, eu acho que já era a quarta, quinta cirurgia que ela fazia, né? Um problema crônico assim de família, né? Graças a Deus, tudo show de bola. Mas até chegar lá, nós, antes de irmos para o centro cirúrgico, ela estava chorando. Eu falei, o que houve, meu irmão? Ela falou assim, olha, estou pedindo a Deus que eu quero um milagre de Deus hoje. Eu não quero ver nada. Eu quero ir para a mesa de cirurgia, eu pedi até ao médico, conversei com ele, quero que ele me dê uma anestesia. Eu só quero acordar depois da cirurgia, porque eu já estou sofrendo há tanto tempo. Eu fiz tantas cirurgias, algumas foram maravilhosas, uma ou duas não foram tão boas, uma então acho que até, não vou dizer que deu errado, né, mas o resultado não foi muito legal. E ela falou assim, olha, eu queria que Deus hoje fizesse um milagre na minha vida, eu não sei. E nós oramos, eu disse assim, olha, fica tranquila, Deus é contigo. E fiquei, ela foi para mim do centro cirúrgico, deixei uma porta do centro cirúrgico, retornei e fiquei em oração. E ela disse que ao adentrar no centro cirúrgico, queridos, ela começou a chorar. E quando ela chegou, colocaram ela na maca assim, lá no centro cirúrgico, a instrumentadora, eu acho que estava assim, deram a anestesia nela. Não sei se foi antes de dar a anestesia nela, ela viu um clarão com uma coisa branca, muito forte. Ela não conseguia ficar com os olhos abertos. Ela fechou os olhos. A instrumentadora que estava assim, colocou a mão na testa dela e falou assim, fique em paz, irmão. Fique calmo, que tudo vai dar certo. Tem um anjo do Senhor aqui. Aleluia. Sem que a conhecesse, irmãos. Sem que a conhecesse. Chama de irmão. Fique calmo, porque tem um anjo do Senhor aqui. Ela fechou os olhos, pegou no sono, foi induzida, né? E transcorreu a cirurgia, demorou algumas horas, ficou preocupado, e ela retornou. Passaram-se tempo depois, né? Sei lá, uns dias, depois que ela já tinha se recuperado um pouco, nós retornamos um médico. O médico disse para ela, olha, você tem que agradecer a Deus. Porque o que aconteceu na sala de cirurgia foi um milagre. Porque você estava com sangue na sua perna, na sua veia, esse sangue estava obstruído, estava muito tempo ali, ele começou a dar um retorno. Eu tive que usar um aparelho que eu nem usaria na sua cirurgia para puxar esse sangue que estava parado na sua perna, porque se ele retornasse para o seu coração, você ia morrer imediatamente. Então, você veio num momento assim, acho que se demorasse talvez até mais umas horas, se você deixasse a cirurgia, talvez para o outro dia você poderia ter morrido. Mas, graças a Deus, a sua cirurgia foi naquele momento específico. Eu consegui tirar, extraímos, deu muito trabalho, mas nós conseguimos extrair todo esse sangue. A sua cirurgia foi um sucesso. Fique tranquilo, você está em liberação. Depois a gente vai liberar você, vou liberar você para fazer exercício físico, para fazer tudo. Você pode levar uma vida normal. A sua cirurgia foi um sucesso.
E você, a partir de hoje, você pode declarar que você está curado. Quantos podem não glória a Deus? Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus que eu quero para você nesta noite. Não é um Deus de emoção, não é um Deus de Bíblia embaixo do braço para viver de religião, mas é para receber um Pai que cuida de mim, cuida de você. Um Pai que nos momentos em que nós estamos mais tristes, tão arrasados e tristes às vezes com os nossos próprios erros, nós merecemos a consequência. Mas esse Deus, Ele escolhe nos amar. Ele prefere nos amar. Ele não deseja nos julgar. A Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Paulo ele diz, olha filhinhos, não pequeis, não peque. Mas se você pecar, se você errar, saiba que você tem um advogado que está no céu. Jesus intercede por mim e por você. Você consegue compreender esse amor? As pessoas que estão lá fora, que te chamaram de cachaceiro, as pessoas que estão lá fora, que te traíram, que disseram que você não vale nada, as pessoas que estão lá fora, que te chamaram de viciado, são as pessoas completamente diferentes do Deus que te olha e chora, e se entristece, e talvez diga para Deus, Pai, não, mas eu sei, ele errou, mas tem mais uma chance para ele, vamos tentar mais uma vez, tem mais uma chance, não, eu sei, ele errou, mas se eu olho para ele, tem mais uma chance, ele nasceu, ele não teve a instrução correta, também olha as companhias, Senhor, vamos dar mais uma chance, eu amo ele. Eu quero dizer isso para você nesta noite, que embora as pessoas te julguem, embora você se julgue, Deus ele te ama profundamente. Feche os seus olhos. O restante da história, conforme a Bíblia nos ilustra, Naamã ele teve sucesso, ele conseguiu ir até o homem de Deus, o grande profeta, Eliseu. Ele foi mergulhar lá no rio, ele mergulhou lá 7 vezes e saiu curado. E nesta noite, eu gostaria sinceramente que você saísse curado aqui, mas não é de uma lepra física, mas é espiritual, que é deixar o erro, é deixar o pecado, é abandonar aquilo que tem trazido tristeza e tragédia para você e para sua família, e optar por Jesus, mergulhar nas águas do Espírito Santo. Eu queria fazer um convite para você nesta noite, e que Deus te dê graça, para ter coragem de aceitar, mudar, escolher por amor a Deus. Gostaria de convidar você a fazer um sinal para nós, você que ouviu essa mensagem, entendeu, sabe que Deus falou com você, deseja entrar numa nova vida, quer aceitar Jesus nesta noite, faça um sinal para nós nesta noite. Existe alguém que gostaria de aceitar, fazer uma aliança com o Senhor? Gostaria de convidar agora você que de repente escorregou, caiu pelo caminho, e talvez a lepra tenha tocado a sua vida. Você que se desviou, mas nesta noite quer se reconciliar com o Senhor, voltar para a comunidade do Senhor, voltar para a tua família. Você que quer se reconciliar com o Senhor, faça também um sinal para nós nesta noite. Deus te abençoe, amado. Eu vou estar orando nesta noite, em nome de Jesus. Senhor amado e querido a tua palavra, nós te agradecemos pela tua misericórdia, meu Pai, que tem estado conosco dia após dia. Eu peço perdão, meu Pai, pelas falhas de cada um de nós aqui. E peço que o teu Espírito Santo nos capacite, meu Pai, a sermos pessoas melhores. Nos capacite a olharmos para dentro de nós mesmos, saber que nós precisamos mudar, Deus. Mas acima de tudo nós queremos olhar para Ti, Deus. Olhar para o alto, para aquele que é o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, meu Pai. Que o Senhor toque nos nossos corações nesta noite, mude a nossa história, transforme, meu Pai, a nossa tragédia em bênçãos, em milagres, meu Pai. Mude, meu Senhor, a nossa mente, mude o nosso coração, transforme o nosso viver a cada dia, meu Pai. Nós precisamos mais de Ti. E nesta noite, meu Pai, o Senhor possa estar abençoando a cada um dos meus irmãos, dos meus amigos aqui, independentemente, meu Pai, que o Senhor esteja com eles, meu Pai, nos seus afazeres diários, que o Teu Espírito Santo fale aos teus corações, abençoe as tuas famílias, meu Pai, e faça algo novo em nossa história, meu Pai. Abençoe as pessoas desta unidade, dessa plataforma de P8 e ao redor da bacia aqui também, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor envie para a tua casa aqueles que hão de ser salvos, aqueles que hão de ser transformados pelas tuas mãos e pelo teu poder.
Eu me despeço nesta noite, meu Pai, glorificando o Teu nome, porque eu sei que a Tua palavra não foi lançada em vão, meu Pai. Que ela gere frutos, meu Pai, e que a semente germine no Teu tempo certo, meu Pai. Que assim seja em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus te abençoe, amados, em nome de Jesus. Que Deus complete no seu coração aquilo que eu fui falho e transmitir. Amém? Deus abençoe a Deus.